Olá, alunos, tudo bem? Esse vídeo é sobre o exame físico geral. A gente divide o exame físico geral em duas partes, o qualitativo e o quantitativo. Qualitativo é o que a gente vai ver a qualidade ali das observações, dos dados. E o quantitativo é a quantidade. Então, qualitativo são aqueles dados mais subjetivos, mais da observação, e o quantitativo são aqueles dados mais mensuráveis, mais objetivos. No exame qualitativo, no exame físico geral qualitativo, precisamos observar essas três características: o estado geral do paciente, o seu nível de consciência e a avaliação geral. No estado geral, a gente pode ter um paciente que está em bom estado geral, que está atento, com um olhar vívido, responde a comandos, está independente, consegue levantar do leito. Ou a gente pode ter um paciente que está em regular estado geral, ele já não está mais tão atento, ou tem um pouco mais de dificuldade para responder a comandos, ou às vezes tem perda de função de algum membro. E o mau estado geral, que é o paciente que está entregue ao leito, numa situação totalmente passiva, precisa de ajuda para levantar, para fazer alguma atividade, não tem qualquer esforço, já é demais para ele. Então, é um paciente que está em mau estado geral. Quanto ao nível de consciência, aqui nesse estilo de exame físico geral, nós separamos em três estágios de nível de consciência, que é a vigília, que é o paciente acordado, o obnubilado, que é como se fosse um estágio meio sonolento, e o estágio de coma, o nível de consciência reduzido quando o paciente está em coma, quando ele está inconsciente. Existem outras escalas, outras formas de definir o nível de consciência, mas aqui nessa nossa aula nós estamos conversando sobre esses três níveis: a vigília, o paciente obnubilado e o paciente em coma. E na avaliação geral, temos 10 dados a serem observados, a serem avaliados. Como que está a fala e a linguagem do paciente, as condições de higiene, como que está a nutrição e o trofismo muscular, se ele está com aspecto desnutrido, se ele está com aspecto de caquexia, como que estão as expressões faciais e as fáscias. Fáscias é o conjunto da expressão facial com a fisionomia do paciente. Como que está o nível de hidratação, como que está a coloração, tanto da pele quanto das mucosas, como que está a posição do paciente e a marcha, como que ele está para caminhar, as atitudes e os movimentos involuntários. Atitudes seriam os movimentos voluntários e os movimentos involuntários, o padrão respiratório do paciente e se ele tem algum sinal de fadiga ou de dor. Então vamos ver aqui alguns exemplos de faces, olha. Isso é como se fosse uma face normal, um paciente com aspecto normal. E aqui do outro lado a gente tem uma paciente com faces hipocráticas, aquela feição, aquela expressão facial e fisionomia que demonstra um aspecto de um paciente que está muito doente, muito adoecido. Então isso a gente chama de faces hipocráticas. E existem muitas outras faces, vocês podem pesquisar, vão achar várias ali. Tem faces de adenoide, faces de Cushing, faces de dor, quando o paciente está com uma expressão de dor. Existem muitas faces. E olha aqui alguns exemplos, algumas imagens sobre a posição que o paciente pode adotar. Então, algumas posições, ele pode adotar a posição de cócoras, às vezes para um alívio de dor ou para melhorar a respiração. A posição de ortopneia, o paciente tem que ficar ereto, ou às vezes até apoiado, né? Quando está sentado, ficar apoiado para auxiliar uma falta de ar que ele possa estar. A posição genopeitoral, que é essa posição como de prece maometana. O paciente ele abaixa o tronco, a face e o tronco no chão e eleva o quadril. E aqui as atitudes que o paciente pode ter. Então a gente tem atitudes voluntárias e atitudes involuntárias. Atitudes voluntárias, por exemplo, é essa do torcicolo, o paciente ficar com o pescoço virado, ele evitar o movimento, é uma atitude que ele toma, ele evita o movimento para diminuir a dor. Aqui esse paciente demonstrando uma atitude passiva, paciente que está acamado, que está em coma, que está sedado, ele tem uma atitude passiva, é involuntário, passiva. Esse quadro aqui, ele demonstra uma atitude
de opistótono, que o paciente ele tem uma contratura da musculatura posterior, das cadeias posteriores musculares, das costas, das pernas, coxas, e ele fica com uma contratura, então ele fica com esse aspecto em arco curvado. É uma atitude involuntária. Isso acontece em casos de tetania. O paciente que tem tétano, né, ele pode entrar nessa postura, nessa atitude do opistótono. E aqui um vídeo mostrando o dedo em gatilho, que também é uma atitude involuntária. O paciente ele não tem esse controle do movimento do dedo. Da parte quantitativa do exame físico geral, parte de dados, o que a gente consegue mensurar, temos os dados antropométricos e os dados vitais. Dados antropométricos são a altura, a envergadura da ponta de um dedo até a outra, né, o paciente com o braço esticado, o ângulo de Sharp, que é o ângulo formado na junção costocondral aqui da costela com o externo, então ali a gente tem um ângulo, aquilo ali é um ângulo de Sharp. O peso com a altura a gente consegue calcular o índice de massa corporal e a circunferência abdominal. Então olhem aqui o ângulo de Sharp, qual que é a importância dele? Ele diz, é o ângulo de Sharp que vai nos dizer se esse paciente tem um biotipo longilíneo, que é quando esse ângulo é menor que 90, se ele é normolíneo, que é quando esse ângulo faz 90 graus, ou se ele é brevilíneo, que é quando o ângulo está maior que 90 graus. Então a importância de conhecer o ângulo é que a gente vai definir qual que é o biotipo do paciente. E são esses três biotipos que existem: o longilíneo, o normolíneo e o brevilíneo. E os dados vitais? Dados vitais são 5. Pulso periférico, frequência cardíaca, temperatura, pressão arterial e frequência respiratória. Então vamos ver esses 5 dados vitais. Primeiro, o pulso periférico, que é o primeiro dado vital que a gente investiga no exame físico. Pulso periférico a gente mensura em qualquer artéria periférica que a gente consiga palpar. Então pode ser na artéria radial, pode ser o pulso pedioso dorsal, pulso poplíteo. No exame físico geral, a gente afere o pulso na artéria radial, palpando do lado do tendão. Então ao lado do tendão a gente palpa a artéria radial com a polpa digital. Lembram lá da aula do vídeo que eu falo sobre as etapas e os passos do exame físico, as técnicas de palpação? Aqui é uma técnica de palpação para o pulso com a polpa digital. Deixa a polpa digital depositada na região onde a artéria radial passa e conta o pulso em 15 segundos. Você pode contar em mais, mas você pode contar em 15 segundos e multiplicar por 4 para saber quantos batimentos por minuto o paciente tem. E o normal do pulso periférico é ficar entre 60 e 100 batimentos por minuto. Menos que 60 a gente chama de bradicardia. E se tiver com batimento acima de 100 por minuto é a taquicardia. O próximo dado vital que é tomado durante o exame físico geral é a temperatura corporal. A temperatura corporal a gente afere com o termômetro. O termômetro ele tem um termostato na ponta e um visor. A gente coloca o termostato depois de ter limpado, higienizado o termômetro, higienizado a axila do paciente. A gente coloca o termostato em contato com a pele do paciente na axila e pede para o paciente manter o braço apoiado, para ele não esquecer, levantar o braço e o termômetro cair. E deixa de 3 a 5 minutos ali para ele aferir bem a temperatura. Temperatura a gente pode aferir a axilar, a oral, a anal. E a gente faz, por uma praticidade, a aferição da temperatura axilar. E o normal da temperatura axilar é que ela varia de 35,5 graus Celsius até 37. Considerar que febre é quando a temperatura axilar ela está acima de 37,8 graus Celsius. E a hipotermia é quando está abaixo de 35,5 graus Celsius. O próximo dado vital que é mensurado durante o exame físico geral é a pressão arterial, a PA. A PA ela é aferida utilizando o esfigmomanômetro. O esfigmomanômetro é um aparelho que vai medir a pressão e ele tem um sensor
que fica com uma flechinha em cima para apontar, para a gente saber onde que está esse sensor e posicioná-lo exatamente onde fica a artéria braquial. Então vocês colocam o manguito, que é aquela parte maior do esfígmo, no braço com a flechinha, né, o sensor de pressão apontando para a artéria braquial. A gente realiza a ferição em duas etapas. Primeiro a gente faz uma ferição palpatória e depois uma ferição auscultatória com o estetoscópio. A palpatória, a gente palpa o pulso radial do paciente e vai enchendo de ar o manguito, apertando aquela pera, vai apertando ela fechada para o ar não vazar, você fecha a válvula, vai apertando a perinha até que enche o manguito. A hora que ele encher e que ele tiver com uma pressão igual à pressão sanguínea do paciente, o fluxo vai parar, igual ou maior do que a pressão sanguínea do paciente, o fluxo de sangue ali vai parar e a gente não vai conseguir palpar o pulso radial, porque parou de vir sangue. Essa é uma ferição um pouco menos precisa, mas para a gente saber quanto que é a PA sistólica do paciente. Então descobrimos lá quanto que é a PA sistólica, a gente esvazia o manguito e começa a ferir de novo, esvazia todo ele, fecha a válvula e começa a encher o manguito de ar de novo, mas agora auscultando na artéria braquial. A gente deixa o estetoscópio, passa para a etapa de aferição auscultatória, deixa o estetoscópio na artéria braquial e vai ouvindo o som do sangue turbilhonando. Conforme a pressão do manguito vai aumentando, vai apertando a artéria, o sangue começa a turbilhonar, começa a fazer som. Até que uma hora o manguito aperta a artéria totalmente, colaba e para o sangue, então para de fazer o ruído do sangue turbilhonando. E a gente vai encher o manguito até que a pressão chegue 30 milímetros de mercúrio a mais do que a gente mensurou lá no método palpatório. Você passa 30 milímetros de mercúrio a mais, aí vai esvaziando o manguito lentamente, que o ponteirinho vai descendo 2 a 3 milímetros de mercúrio por segundo e prestando atenção no som do estetoscópio. Então a gente olha o ponteiro, escuta o som do estetoscópio e vai controlando a válvula ali na outra mão. E aí você vai prestando atenção até quando que aquele ponteirinho vai descer sem som e quando você ouvir o primeiro som que abriu a artéria, passou sangue, turbilhona, faz o som e você sabe que ali quando chegou no equilíbrio, o sangue conseguiu passar, a PA que está mantendo no manguito é a mesma dentro da artéria. Então essa é a PA sistólica do paciente. Continue esvaziando o manguito até que o sangue pare de turbilhonar. O manguito não faz mais nenhuma pressão na artéria, a pressão já saiu toda do manguito, a pressão em volta do braço, né? Então o sangue está passando pela artéria sem turbilhonar, sem fazer barulho. Então quando a gente para de ouvir o barulho do sangue turbilhonando pelo estetoscópio, é a PA diastólica. Então o primeiro som que a gente escuta é a sistólica e o último é a PA diastólica. E a gente escreve o valor da PA dessa maneira: a sistólica, o xizinho, né, por, e a diastólica. Então, por exemplo, 122 por 74. E a gente coloca em milímetros de mercúrio, por isso que é 122 por 74. Se falar 12 por 7, tudo bem, não está errado, só que daí lembrem que é em centímetros de mercúrio, tem que corrigir a unidade de medida. Outro dado vital que é aferido durante o exame físico geral é a frequência respiratória. É o número de vezes que a gente respira por minuto. E a gente mede, a unidade de medida é respirações por minuto ou ciclos respiratórios por minuto. E a gente conta observando o movimento da caixa torácica, então pode ser na inspeção, pode ser na ausculta, a gente ausculta o ciclo respiratório e percebe a ins e a expiração. Então um ciclo respiratório é um ciclo formado por uma ins e uma expiração completa. Então cada ins e expiração se conta um ciclo. E vê quantas vezes o paciente tem esse ciclo ao longo de 30 segundos ou 1 minuto. E escreve em ciclos por minuto. Então coloca o valor total que vai dar em 1 minuto. E o último dado vital que é aferido é a frequência cardíaca. A frequência cardíaca ela é a mesma medida, a mesma unidade de medida do pulso periférico, é batimentos por minuto,
Só que em vez de fazer pelo método palpatório no pulso periférico, ela é aferida com o estetoscópio na área cardíaca. Você coloca o estetoscópio na região da ponta do coração, na região do ictus cordis, que é a região de propulsão máxima do coração, e onde a gente consegue auscultar melhor o som da válvula mitral fechando. A gente deixa ali na região da ponta do coração, que é o quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular. É aproximadamente um pouquinho abaixo ali na região do mamilo. Então nessa região, no quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda, é onde a gente vai aferir a frequência cardíaca. E para ter uma aferição completa, bem feita, deixa o estetoscópio nessa região, nesse foco cardíaco, e sincronicamente verifica o pulso periférico. E o pulso periférico ele tem que bater junto com o som da B1, da válvula fechando, da válvula mitral fechando. Eles têm que ser síncronos, a gente percebe essa sincronia da frequência cardíaca com o batimento do pulso periférico. E o valor é o mesmo do pulso periférico, é de 60 a 100. Então vejam aqui na imagem, deixa o estetoscópio colocado na região do coração, palpando o pulso periférico ao mesmo tempo que conta a frequência cardíaca. E aí você deixa o relógio ali do lado para conseguir contar, e aqui a gente conta ao longo de 1 minuto. Você fica auscultando o coração por 1 minuto, porque se tiver alguma extrasístole, alguma arritmia, se você ficar só por 15 segundos, pode ser que não dê tempo de aparecer essa arritmia. Então é ao longo de 1 minuto essa etapa. E com a frequência cardíaca a gente fecha os 5 dados vitais que precisam ser investigados no exame físico geral. E não esqueçam a importância de fazer um exame físico bem feito. O médico, ele é um detetive que está em busca de pistas. Então a gente precisa saber observar cada detalhe. E esses detalhes é que vão nos levar, nos conduzir na busca do que vai mostrar o caminho. Vai atrás dessas pistas para encontrar o caminho do diagnóstico do paciente.